Graça em Cristo Jesus. Gostaria hoje de falar sobre um tema muito importante para as nossas vidas, que está relacionado exatamente à nossa visão humana e à visão divina. A palavra de Deus nos fala lá em Números, capítulo 13, versículo 30 e 31, de um evento que sucedeu. Diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Havia acontecido algo muito importante na história de Israel, que foi o momento em que Moisés manda os espias para espiar a terra prometida, que Deus havia prometido, que Deus havia dito que era a terra que manava leite e mel. O povo estava no deserto, depois que saíram do Egito, e esses espias foram. Dentre eles havia dois homens que vai nos chamar a atenção, que é Caleb e Josué. Eles foram, visualizaram a terra e então voltaram. E voltaram com duas visões, uma visão humana e uma visão divina. A visão humana é a visão dos 10 espias. Eles relataram dizendo que não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. A visão humana é uma visão circunstancial. Eles foram à terra, eles viram nessa terra muralhas, viram grandes cidades, viram também gigantes e viram grandes muralhas e viram também o potencial bélico daquele povo. Mas ao mesmo tempo eles viram as coisas boas. Mas o que acontece? As coisas boas parece que ficam pequeninas diante das coisas ruins ou diante dos desafios. Gigantes eram desafios, cidades eram desafios e N outras coisas que eles viram eram um grande desafio. Mas o que acontece com a visão humana? A visão humana, ela tem por trás especialmente sentimentos. Ela tem por trás, às vezes, insegurança com respeito ao que pode acontecer no futuro. E aqueles homens estavam inseguros, estavam com medo de irem para aquela terra e apanharem, levarem uma surra e serem vencidos pelos exércitos que lá haviam em Canaã. Esta é a visão humana, a visão circunstancial. E esta visão desses homens é baseada no estilo de vida que eles tinham lá no Egito. Eles eram escravos, eles eram mandados, eles serviam aos seus senhores. E o povo ainda tinha aquela visão de escravo, de impotentes, de pequenos, de ser pessoas mandadas. Eles não tinham passado por uma verdadeira transformação. E é exatamente isso que acontece com a nossa visão humana. Ela é baseada em passado. Ela é baseada em vidas em que nós vivemos, ou tínhamos vivido. E esta vida que não foi a melhor, nos leva a tomar decisões grotescas, decisões baseadas no medo, baseadas na nossa insegurança, baseada na nossa fraqueza. E por isso o relato deles é: nós não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Eu pergunto, será se você não tem tido esse tipo de visão diante dos desafios? Diante das dificuldades que estão por vir, ou que virão, ou que você já sabe como eles sabiam? Será se a sua visão é baseada na circunstância, nas suas derrotas, na sua vida passada, e por isso você não consegue mover-se, ou tem medo do futuro? Muitas vezes é assim que nós agimos. Vêm os desafios e por causa dos problemas que já tivemos, a gente não vai para frente, a gente recua. Mas nos tem aqui uma outra visão,
que é a visão de Josué e Caleb. E nos diz a palavra de Deus que Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A visão de Josué não foi a visão que ele viu, que era uma realidade, sem sombra de dúvida. Ele viu exatamente gigantes, a mesma coisa que os outros viram, ele também viu. Mas a visão de Josué e Caleb não era baseada na circunstância ou no passado remoto que eles tiveram, mas era baseado nos momentos de vitórias que Deus deu a eles. Era baseado na confiança em Deus, era baseado no poder de Deus. Eles sabiam que Deus era um Deus poderoso, eles sabiam que Deus foi aquele que os tirou do Egito com mão poderosa, eles sabiam que Deus havia mandado as pragas sobre o Egito, eles viram os milagres de Deus, eles viram o rio Nilo se transformar em sangue, eles viram a praga dos gafanhotos, a praga das pedras que caíram dos céus, eles viram todas aquelas maravilhas, inclusive a proteção dos filhos mais velhos diante da morte do filho de Faraó. Eles viram também o grande milagre quando o exército de Faraó veio contra eles e eles então passaram a pé enxutos diante do mar. Eles viram tudo isso, viram o poder de Deus. E por isso eles não estavam baseados agora numa visão humana, numa visão de possibilidades impossíveis, mas eles estavam baseados não só naquilo que eles haviam experimentado de Deus, mas também nas promessas de Deus. Deus havia dito que eles iriam possuir a terra prometida. Eles não estavam baseados em si mesmos, como os outros estavam, nas suas emoções, na circunstância, mas eles estavam baseados no poder de Deus e estavam baseados nas promessas de Deus. É por isso que Caleb diz: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu pergunto, qual é a sua visão? Uma visão circunstancial? Uma visão baseada no seu passado difícil, nas dificuldades que você teve? Ou a sua visão é uma visão divina, daquilo que quem é Deus? Não daquilo que você é, mas quem é Deus e do que Deus pode fazer. Essa é a visão correta. Se existem promessas de Deus para a sua vida, vá em frente. Mas tem as dificuldades. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor. Creia no Senhor e você vencerá as dificuldades. Eu digo isso para vocês, baseado também nas experiências que já tive com Deus. Creia em Deus. Deus fará diferença. Tudo aquilo que parece negridão, Deus dará a você como vitória. Creia no Senhor. Confie no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue a sua vida e olhe para o poder de Deus. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as dificuldades que poderão vir. Porque elas poderão ser vencidas sim, se você confiar em Deus e também no poder de Deus. Olhe para a sua vida, você já é um milagre de Deus. Olhe para aquilo que Deus já fez na sua vida e vá para frente. Deus o abençoe. Um grande abraço. Tchau.